Então, obrigada por me convidar, a SBGC, como sempre, uma parceira incrível, só tenho a agradecer essa parceria que não vem de hoje, mas tem se intensificado muito fortemente agora nesse último ano, para nós trazermos principalmente esse enfoque da inovação em gestão do conhecimento, avançar realmente com a gestão do conhecimento nessa era digital. Foi isso que eu fui convidada a falar e eu trago um pouquinho vários temas, não vamos aprofundar muito nenhum deles, porque cada um daria uma nova palestra, mas eu vou trazer vários temas que são muito importantes pontuar para que cada organização mergulhe, se faça uma autoanálise, uma autoavaliação e veja até que ponto, em que estágio de evolução da sua gestão do conhecimento está e para onde deve vir, né, se estabelecer nessa era digital. Espera aí que eu vou é um pressuposto dessa era digital, né, não se deve gerenciar o conhecimento apenas quando quer. Quando o líder manda, quando aquela área demanda, pelo contrário, nós devemos gerenciar o conhecimento sempre, continuamente, e por isso e para isso nós precisamos sair do estágio apenas de gerenciar e ir para o estágio de governar esse conhecimento, identificando conhecimentos críticos, estratégicos, para que haja realmente uma gestão do conhecimento sustentável. E as teorias não vêm à toa, né? Exatamente por causa dessa demanda, nós temos para esses pressupostos a teoria, óbvio, da microdinâmica da criação, que ela veio lá da época, o que de Nonaki Takeuchi, modelo CECI, que é o básico que nós no Brasil trabalhamos. Essa criação do conhecimento que faz esse modelo, né? Socializar, externalizar, combinar, internalizar, ou seja, do indivíduo para o indivíduo, transformando esse conhecimento implícito na sua prática para implícito e explicitado na organização. Isso explica como esse conhecimento é criado e compartilhado na sua equipe de alta performance e trazido para a sua prática. Porém, nós paramos aí. O Brasil, nós amamos o Nanaki Takeuchi, que eu também, nós amamos o modelo CECI, mas você vê que isso é do início, do meio da década de 90 e já no final da década de 90, avançando, já entrando nos anos 2000, surge Crossan Lane White com o Framework 4Is, que fala da aprendizagem organizacional. Ou seja, temos que identificar a intuição humana, dessa mente humana, como ela interpreta o que ela intuiu de ideias, integrar em equipes de alta performance, ou seja, desempenho competente, e institucionalizar, não somente naquela prática do trabalho individual, mas sim institucionalizar no nível multinível, ou seja, numa dinâmica multinível de aprendizagem. Não é só como o indivíduo aprende, mas como a sua equipe desenvolve o desempenho competente, como esse desempenho competente impacta toda a organização e dela para o seu ecossistema. Vocês percebem como muda totalmente ou amplia? É lógico que tudo começa na mente humana, proposta pelo modelo CECI e volta para a mente humana. Só que o impacto não é só do indivíduo. Nós temos sim que trabalhar, então, essa dinâmica multinível de aprendizagem. É preciso ir além desse individual, institucionalizar, monitorar essa escalada da aprendizagem e o seu impacto, os resultados impactando o conhecimento para valor da organização, ou seja, o que garante que o conhecimento sobreviva e gere valor, independente do tamanho da empresa e da liderança. Hoje a gente vive, duvido que vocês que estão me ouvindo não estejam exatamente sendo pressionados a escalar para um tamanho muito maior da sua organização, que vai crescendo, enquanto é pequenininho, o conhecimento é fácil criar, gerenciar, mas só que quando a empresa já se torna com várias unidades de negócio, ou até
um grande grupo organizacional, com várias organizações com culturas diversas, essas microculturas de conhecimento diversas, como é que nós trabalhamos a gestão do conhecimento, né? E quando muda comando, seja empresa pública, seja empresa privada. A empresa pública muda o comando de 4 em 4 anos, no mínimo, e a empresa privada, de 2 em 2 anos, no mínimo. Como faremos isso? Né? Como gerenciar de maneira que a gente possa escalar esses resultados? Única certeza que nós temos que sair da memória individual para uma bússola organizacional. Gerar conhecimento não apenas para essa memória, mas como bússola para esse desenvolvimento organizacional. Então, o salto é de GC para GovC, para transformar aprendizados individuais em ativos organizacionais. Acho que todos já ouviram falar disso. Ativos de conhecimento, ativos intangíveis de conhecimento, atravessando projetos, programas e ciclos de capacitação. Então, o que é governança do conhecimento, Patrícia? Lá em 2017, ela já tem bastante tempo, nós começamos a fazer, nós finalizamos, não começamos a fazer uma revisão muito forte desse termo, governança do conhecimento, porque esse é nosso trabalho desde, né, há mais de 40 anos, tanto nas organizações como na pesquisa nos últimos 10 anos. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia de Sá Freire, líder do Laboratório Engim, da Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos últimos 40 anos, eu fui consultora organizacional para gestão de mudanças, de transformação e de inovação. E nos últimos 10 anos, eu voltei para a academia, mergulho na academia para fundamentar todos esses termos, métodos, frameworks que nos ajudam exatamente a mudar, transformar e inovar. Em 2017, eu busquei esse termo e identifiquei Foz, Grandori, que foi a primeira, lá em 2001, olha de novo, lembrando os 4 Is em 1999, Grandori lançou em 2001, e logo depois, 9 anos depois, Foz traz esse termo revisitado pelo olhar da economia. Tá? Então, em 2017, eu publiquei o estado da arte sobre o termo, e que nos traz a seguinte definição, que governança do conhecimento é esse conjunto de mecanismos formais, relacionais, gerados pela governança corporativa e pela gestão do conhecimento, para otimizar os resultados econômicos da organização. O que muda de GC para GovC? Esse terminho, registrar ou transformar. Então, além de identificar conhecimento e registrá-lo, nós vamos transformar a organização a partir desse novo conhecimento. Então, para isso, nós temos que conseguir rastrear e mensurar a contribuição individual nas redes organizacionais, até o resultado estratégico, transformando o conhecimento em ativo organizacional institucionalizado. E olha ali a escadinha, não é só em livros, não é só em manuais, não é só em dados e informações, num sistema, para que seja encontrado, identificado, acessado por quem precisa na hora certa. É muito mais do que isso. O conhecimento, então, ele deve deixar de ser apenas insumo de um processo de gestão do conhecimento e passar a ser patrimônio mensurável, lá, ó, na contabilidade, sabe? Então, o conhecimento, ele passa a ser um ativo contábil. Como eu faço isso, Patrícia? Transformar um ativo intangível num ativo tangível. Nós temos que entender, para seguir aqui, que o tripé da gestão é processo, tecnologia e pessoas, né? Nós sabemos disso. Vamos gerenciar conhecimento, gerenciamos processos de conhecimento, pessoas para o conhecimento e tecnologias para o conhecimento. A governança ela vai além. Segundo o TCU, nosso Tribunal de Contas da União, governança, nós temos que, no mínimo, trabalhar 3, né, esse tripé de estratégia, liderança, monitoramento e controle. Se nós trouxermos a governança do conhecimento, lhe pergunto, na sua organização está muito claro, explicitado a estratégia de gestão do conhecimento, a liderança de gestão do conhecimento, e como monitora e controla a gestão do conhecimento? Quais são as estratégias para a criação do conhecimento
e a criação da aprendizagem organizacional. E por aí segue a roda. Então, a GovC ela tem que ser estratégica e direcionadora, possibilitando o controle e o monitoramento da habilidade da GC. Se nós já entendermos nessa palestra, esta frase já será brilhante. Fica o recado. Agora, nós estamos numa época de inteligência artificial. Com esse desafio de GovC, estratégica, direcionadora, e ainda tem que controlar e monitorar essa sustentabilidade da gestão do conhecimento, opa, como é que a IA pode nos ajudar nisso? Eu acho que nós que trabalhamos com gestão do conhecimento já conseguimos impactar todos os processos de GC, trazendo essa nossa nova tecnologia. Mas se nós estamos falando de GovC, como nós avançamos com a IA para isso? Antes de tudo, vamos entender como a governança entende essa inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela não é apenas é uma ferramenta tecnológica. Ela é a automação dos processos humanos. Vamos lembrar que o homem cria máquina para reduzir esforço físico desde o tempo da roda, né? Agora nós estamos simplesmente criando algoritmos para reduzir o nosso esforço mental. Como faz isso? Se nós entendermos que a nossa mente é uma fábrica de processos de conhecimentos, a nossa mente busca, tanto na nossa memória, como no nosso contexto, na nossa situação de trabalho, dados, informações e conhecimentos. Quando nós buscamos isso, adquirimos esses dados, informações e conhecimentos externos e internos, nós processamos algo e entregamos algo. Quando esse macroprocesso é padrão, ele pode ser automatizado pela inteligência artificial. Quando ele é criativo, eu não sei muito bem o que eu vou ter que buscar para criar o que eu tenho que criar. A demanda, ela é tão original que muitas vezes eu não tenho na minha memória ou acesso externo ao que realmente eu preciso para criar, a IA ainda não consegue trabalhar. Mas tudo que é padrão no meu processo cognitivo, nós delegamos à IA. Visto isso, ainda tem um senão, né? A fórmula da GC para a era digital, assim, até que a sozinha, ela erra, alucina, reproduz vieses, perde contexto. Não vou mergulhar nisso, que existem muitas discussões já, tanto na academia quanto nas organizações, sobre esses erros e alucinações da IA. O humano sozinho, vamos ser verdadeiros, nós somos limitados com a velocidade, com a escala e com o processamento. A minha mente tem o seu tempo, tem o seu momento de criatividade e entrega. Então, a IA ela nos traz, né, junto com a GC, a possibilidade de nós criarmos soluções que nós não conseguiríamos isoladamente. Então, se nós tirarmos o medo, a resistência e as desinformações ligados à IA, como também ligados aos humanos, nós conseguiríamos trabalhar com muita competência numa coprodução transhumana com H no meio. Então, na era digital, com IA, é aqui que nós vemos a realmente evolução. Não será apenas GC em processos, tecnologia e pessoas. Será governança de conhecimento e aprendizagem organizacional, que nós, humanos, apenas modelando processos, tecnologias e pessoas, nós estamos demorando muito. É de 94 o modelo CECI. E nós não conseguimos ainda dizer, vai para as grandes empresas e pergunta sempre para os líderes de negócio, a GC não está em todos os lugares. A GC ainda tem muito a fazer. E quantos anos estamos? Então, se nós não tivermos medo dessa área digital e não tivermos resistência à IA e trabalharmos em coprodução transhumana, nós vamos conseguir avançar essa governança do conhecimento e aprendizagem organizacional com muita competência. Mas, para isso, nós temos que governar 7 camadas simultâneas. Olha, já são 7 simultâneas, mas vocês vão ver que é uma linha tênue que nós vivenciamos nos desafios há muitos anos.
Primeira, então nós temos aqui essas 7, tá? Mas eu vou de uma em uma que vai ser mais rápido aqui para a nossa conversa. A memória viva da organização. Gente, não é só registrar, né? Mas sim registrar organicamente todos aqueles aprendizados, decisões, reflexões, que torna essa liderança menos dependente dos registros manuais dispersos ou em toda a organização e das suas equipes, né? Nós precisamos consolidar e organizar esse conhecimento tácito. Por isso que a memória viva, né? São as experiências, as percepções, os aprendizados, além daqueles explícitos que nós já temos organizados nos bancos de dados, nas comunidades de prática, mas estamos falando daquele processo de decisão, aquele momento, os 5 minutos solitários do líder, que ele já acessou todos os BIs, todos os bancos de dados, já falou com as pessoas, está tudo aqui agora. Ele pensando o como ele vai, o que ele está aprendendo naquele momento, o que ele está refletindo que vai influenciar a decisão. Isso é memória viva, porque outros líderes que virão terão que se aprender com aquela boa prática do processo de decisão. A segunda, coprodução estratégica de sentido. É muito bacana nós impormos a coprodução, grupos de pensamentos, de decisões, mas e o sentido daquilo? Como nós vamos gerar diagnósticos, análises e recomendações com base em dados reais, mas transformando essas informações geradas em conhecimento estratégico? Espera aí, como é que esses líderes compreendem padrões, tendências e as próprias lacunas de forma contextualizada e personalizada? Condução, vamos entender isso. Conduzir esse processo de coprodução estratégica, dando sentido a cada um, para a sua área, para os seus desafios contextuais e personalidade do próprio líder. Retroalimentação contínua do conhecimento. Aprendemos. Nossa, eu estava esse mês, então, foi uma palestra, 2 palestras por semana em grandes empresas, né? Chegamos em época de planejamento estratégico, então são muitos trabalhos para isso, colaborando com as organizações, e nós identificamos, todos esses que eu estou falando, está sendo fortalecido por esses diagnósticos que eu faço, e essa retroalimentação contínua do conhecimento, gente, é tão importante, porque geramos o conhecimento, colocamos nos nossos bancos de conhecimento, né, nos nossos sistemas de conhecimento. Mas, quando eu converso com a minha equipe conversa com ela, aprende de novo. Nossa mente é assim, porque eu hoje, em tempo real, eu aprendi de novo. Então, cada interação gera novos conhecimentos. Tem dúvida disso? Não, né? Então, nós temos que transformar cada plano de desenvolvimento individual, decisão, reflexão, em insumos para futuros aprendizados e ser de maneira contínua essa retroalimentação e em tempo real. Não é daqui a um ano, não é quando a TI pode, não é quando a gestão do conhecimento conseguiu falar com aquela pessoa e identificou o que ela tem de conhecimento novo, não é? Integração com os ecossistemas institucionais. Vamos lembrar, não é só a tarefa do indivíduo. Para nós realmente nos tornarmos a gestão do conhecimento crítico à estratégia, impactar o ecossistema, nós precisamos conectar os nossos modelos e as nossas ferramentas de gestão do conhecimento, as plataformas de LMS, onde todo mundo aprende, onde gera novos conhecimentos, a tarefinha feita, o nosso RP, né? Os nossos resultados de projetos para o plano de desenvolvimento individual, os sistemas de talento, de desempenho competente, os BIs com os resultados organizacionais e o próprio sistema de comunicação, tanto interno quanto externo. Ou seja, a GC tem que se tornar o nó central dos conhecimentos que são gerados em todos esses sistemas, integrando, buscando os conhecimentos críticos novos para poder, de novo, voltar para o 13 e retroalimentar todo o sistema. Então, a GC ela pode, sim, contribuir diretamente para o alinhamento entre pessoas, processos e tecnologias, se utilizar a IA como para integrar esses sistemas, formando um ecossistema. A governança multinível, olha, vem lá dos 4 Is, né? Então, atuar em níveis interligados do indivíduo, da equipe, da organização, vendo aqui a organização com o ecossistema, né? As suas redes internas e externas de criação do conhecimento.
promovendo aprendizagem distribuída, colaborativa e, por aí, compartilhada. Fortalecer essa inteligência coletiva, não apenas a inteligência artificial e do sistema tecnológico, como a inteligência humana da tarefa, mas ela coletiva e alinhado entre o desenvolvimento humano, organizacional e esses objetivos institucionais, né? E precisamos mais do que quando a gente fala de governança multinível, nós falamos de avaliação multinível. Nós falamos de mensurar em multicritérios o impacto dessa aprendizagem individual nos resultados organizacionais. Então, nós temos uma avaliação multinível. O quanto que ele aprendeu, o quanto que ele está transferindo para a prática dele, mas mais do que isso, o quanto que essa transferência forma equipes de alta performance e, em consequência, ativa, ataca, desenvolve, impacta a competitividade da sua organização. No sexto, nós teríamos a curadoria e síntese personalizada. Eu falei um pouquinho lá quando eu falei do 4, né? Mas analisar o feedback feed-forwards, ou seja, o que eu já sei e deveria saber, né? E o que eu deverei saber para atingir os novos objetivos estratégicos e como chegar lá. Então, o que eu já sei e o que eu não sei, ou seja, lacunas do que eu deveria estar sabendo já, com meus resultados não foram tão bons, e o para frente. Então, para atuar como esse curador de conhecimento estratégico, como muitos desses conhecimentos já estão dentro da organização, mas não identificados, essa curadoria e essa síntese personalizada, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada unidade de negócio tem os seus objetivos estratégicos. Não temos dúvidas que a IA, fazendo essa curadoria, ela aponta, né, essas, como a gente chama, esses pontos críticos para o desenvolvimento desse conhecimento. Então, elaborar teses e antíteses que apoiem a compreensão macro dos riscos de perda de conhecimento e sintetizar essas informações complexas que, dependendo da unidade de negócio, elas até parecem que a boa prática de uma não serve para outra, mas serve, não é? Em formatos acessíveis e pronto para a tomada de decisão dos múltiplas lideranças em múltiplas unidades de negócio. Eu chamo unidade de negócio para simplificar, mas podem ser setores diferentes ou podem ser até organizações de um grande grupo. E, por fim, nós teremos a 7ª dimensão, que é o fortalecimento da cultura de aprendizagem. Oh, como a gente sofre com isso, né? A gente sofre na gestão do conhecimento. Mas a Patrícia não está confundindo universidade corporativa com gestão do conhecimento? Não, porque conhecimento é resultado de uma aprendizagem. Então, se a sua organização trabalha a gestão do conhecimento sem pensar em como esse conhecimento é processado para ser criado, inclusive formalmente no seu sistema de educação corporativa, eu acho que tem uma desconexão realmente problemática. A gestão do conhecimento, ela trabalha diretamente, integrada. Pode ser na mesma unidade, pode ser unidades diferentes, podem ser setores diferentes, líderes diferentes, mas eles são integrados. Com certeza, tem que haver um grupo de integração, um grupo colaborativo, porque a aprendizagem é um processo e ela gera conhecimentos novos o tempo inteiro. E é esse processo de aprendizagem que muda a prática. Então, a gestão do conhecimento utiliza a universidade corporativa ou qualquer estágio que você esteja de evolução no sistema de educação corporativa, pode ser uma academia, pode ser um centro de treinamento, enfim, uma educação corporativa, uma universidade corporativa, até chegar na universidade corporativa em rede. Então, você pode, em qualquer estágio desse, você está gerando, né? Você está possibilitando o processo de aprendizagem que vai gerar conhecimento novo. Então, nós temos que estimular práticas de escuta, de reflexão coletiva, não é só do indivíduo, para o desenvolvimento contínuo, principalmente para gerar o que a gente fala, organizações que aprendem. Resumidamente, só isso aqui também já daria uma outra aula, isso é Peter Senge na veia, e o que nós chamamos de organizações que aprendem são organizações que estão em prontidão para gerenciar mudanças, transformações e inovação organizacional. Ou seja, está o tempo inteiro se diagnosticando quais são as lacunas de conhecimento, possibilitando o processo de aprendizagem desse conhecimento, né, que hoje é lacuna, e
transferir esse conhecimento para a prática, para a sua retroalimentação. Essa é a organização que aprende, e nós só fazemos isso quando nós fortalecemos a cultura de aprendizagem. Então, fechando essa governança das camadas simultâneas, Patrícia, me ajuda aqui. É só isso? Não, né? Mas a gente tem que entender, se você pega dessas camadas do 1 a 7, a gente vê que quanto mais a gente ainda está no nível 1, nossa gestão do conhecimento está reativa. A gente fica dependendo muito do que a organização demanda. Quanto mais nós vamos desenvolvendo esses mecanismos que nos possibilitam sair da gestão para a governança, a nossa GC vai se tornando proativa. Então, nós vamos transformando uma GC reativa numa GC proativa. Isso permite o quê, gente? Isso permite que a gente tenha, não é nem permite, isso nos obriga, eu acho que é mais por aí. Isso demanda mecanismos de governança do conhecimento para possibilitar realmente que a gente evolua do nível 1 para o nível 7, que a gente evolua nesses estágios, vamos assim, de desenvolvimento da GC para a GovC. Precisamos que a GC tenha alçada de decisão nas organizações sobre o que é conhecimento crítico. Então, não é cada líderzinho, não é cada pessoinha que diz eu quero aprender isso, eu quero fazer aquilo. Peraí, esse conhecimento é crítico para a estratégia da organização? Esse conhecimento é crítico ou é só sua tarefa que, às vezes, muitas vezes, nem é mais necessária para a competitividade da organização? Então, número 1, nosso primeiro mecanismo, dar à GC o poder, a alçada de decisão sobre qual conhecimento é crítico e deve ser gerenciado. Depois, nós temos que desenvolver estratégias, diretrizes, políticas e normas de gestão do conhecimento que seja transversal a todas as áreas, a todas as unidades de negócio e a todas as organizações do grupo. Não podemos ter uma área que é tão brilhante em gestão do conhecimento e que outras que ainda estão iniciando, porque no retrabalho da gestão do conhecimento, porque não está bebendo do saber da outra área. Então, nós temos que ter estratégias, diretrizes, políticas e normas de GC para toda a organização. Com isso, nós somos capazes de gerar ativos de conhecimento e avaliar o impacto desses ativos tanto para o indivíduo, para tarefas, para a organização e para todo o seu ecossistema. E, para fechar com chave de ouro, precisamos, sim, do 8º mecanismo, né, que fecha esses mecanismos de GovC com o IA. Nós precisamos controlar essa evolução. Nós precisamos gerenciar cada uma dessas etapas para que a gente possa governar a evolução da GC, desde o nível 1 até o nível 7, oferecendo realmente impacto multinível no seu trabalho, no seu conhecimento. Para isso, Patrícia, está muito na teoria. Não, não está na teoria, nós temos metodologia já de GovC implantada desde... Eu não trouxe aqui, mas eu posso enviar depois para vocês, em outra palestra eu tenho, a GovC, ela já é, nossa, todo Siemens, British Petroleum, daqui no Brasil, Magazine Luiza, daqui nós temos muita, Natura, nós temos muitas organizações que já implantam a governança do conhecimento, ok? Muitas aqui no Brasil implantam partes dela, ainda não completa, mas será um exemplo, quem sabe, alguma delas algum dia. Então, a metodologia da GovC, ela garante essa institucionalização contínua, de maneira sustentável, intra e interorganizacional. Nós temos um framework de governança do conhecimento e da aprendizagem organizacional para empresas que aprendem. Em 2020, foi premiada pela própria Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento pelo impacto e pelo direcionamento. Vocês sabem que prêmio é isso, né? Dá valor a algo tão novo que direciona as empresas, olha, sigam por esse caminho. Então, a governança multinível, ela já é indicada pelo TCU desde 2014. 2020,
a SBGC valida esse modelo de governança do conhecimento e da aprendizagem, e o próprio Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, em 2020, indica a tese de RISAT e nossos trabalhos para a governança da aprendizagem como a melhor tese daquele ano, e indica como prêmio para a CAPES. Tá? Então, agora, isso é só para dar referência e segurança de que isso não é a cabeça da Patrícia, né? Isso vem, gente, desde o início de 2000, mas, infelizmente, o Brasil, nós demoramos a reagir, o que já é implantado lá fora, nós reagimos demais. Mas a governança do conhecimento ele é um sistema diretivo e regulatório, sim, que apoia a liderança articular, tanto as estratégias organizacionais como os mecanismos da cultura, formais e relacionais, para controle, para monitoramento e para valorização do conhecimento. Nós temos um preconceito humano e nós temos um preconceito de gestão de pessoas, temos um preconceito da gestão do conhecimento, que é exatamente esse finalzinho: controlar e monitorar o que vem da mente humana. Controlar e monitorar pessoas. E nós temos que perceber que a nova geração não tem medo disso, não, pelo contrário. Ela quer isso porque é muito mais justo, sai da subjetividade e vai para a objetividade das contribuições e da sua criatividade. Mensura o que eu estou contribuindo para a sua empresa, é isso que a nova geração pede. Então, com isso, nós temos um propósito de orientar, legitimar e sustentar esses impactos positivos, né? DGC em múltiplos níveis organizacionais. Lembre-se disso que eu falei das gerações, dessa nova geração, quando você quiser falar, é a geração do mimimi. Não é, não. Ela só quer coisas mais objetivas, valores mais objetivos do que a subjetividade da liderança. Agora, vamos avançar para esses eixos instrumentais do GovC, né? Para a institucionalização da GC. Então, se nós identificarmos a GovC trazendo a IA, ela realmente vira um instrumento para a institucionalização da GC no nível macro da organização, não apenas no microprocesso de criação do conhecimento do indivíduo para o indivíduo na sua tarefa. Tá? Então, nós temos alguns eixos instrumentais que seria, lembrando do tripé liderança, estratégia e controle, nós temos o alter ego IA, o inteligência e a Gutai Multilevel Impact. O que nós chamamos desses eixos de governança são o KL, né, Multigov, que é a governança multinível do conhecimento e da aprendizagem organizacional. Eu trouxe essas três ferramentas de IA, mas muitas empresas já vão ter outros a colocar, não tem problema. Mas esse é o jeito de eu trazer aqui o propósito de cada um. Então, se nós sabemos que a governança do conhecimento precisa desse tripé, liderança, estratégia e controle para conhecimento, e só assim ela vai institucionalizar a GC, nós precisamos, então, dessa governança multinível do conhecimento e da aprendizagem organizacional, certo? Vamos entender essa liderança, né? O que o alter ego IA faz e para que ele seja, qualquer IA, seja um eixo instrumental para a liderança, ela precisa instrumentalizar a curadoria, a projeção e a sustentação do conhecimento tácito daquela liderança, nas redes internas e externas em tempo real. Não é depois, escreva ali um livro branco, seu livrinho amarelo, e diga o que você produz. Não, eu quero saber o que você está pensando, como você está construindo, quais os conhecimentos que você está buscando na sua memória externa para tomar a sua decisão. Então, esse é o conhecimento tácito, aquele momento que, às vezes, nem o líder sabe que sabe. Mas ele, nas suas perguntas e nas suas rápidas soluções, vamos lembrar, só um parênteses, que já está comprovado que nós fazemos como líder, tomamos mais de 1.000 decisões por mês. E nos últimos 3 anos, isso foi multiplicado por 3, cada vez mais. E junta-se a isso a complexidade do que eu utilizei ontem de fundamento, de base, não serve mais hoje. Já mudou, meu concorrente já mudou, minhas decisões já mudaram e minhas estratégias. Trimestralmente,
foram revalidadas. Então, essa liderança, o que esse delay, estamos exatamente com o delay do nosso banco de dados, que é avaliado e retroalimentado uma vez ao ano, passando para decisões da liderança, que é diária e mensal, mais de 1.000. Na estratégia, nós temos o quê? Nós precisamos sistematizar, vamos lembrar aquela integração com os múltiplos sistemas que nós utilizamos na organização. Então, nós precisamos sistematizar essa engenharia do conhecimento crítico, aonde está a GC, toma decisão, quais são os conhecimentos, e nós precisamos de uma engenharia para buscar tecnologicamente onde estão esses conhecimentos, para definir vetores estratégicos da GC. Então, a IA nos ajuda isso com muita rapidez. Então, estamos linkados em vários sistemas de pessoas, de processos, que nos trazem estratégicos, né? Que nos trazem essa engenharia do conhecimento crítico que é identificado e gera getores. A Gutai é o nosso controle. Para quê? Para ele monitorar. Ele é um monitoramento avaliativo, descritivo e propositivo para mensuração, priorização, antecipação e ampliação, né, do impacto sistêmico e multinível do conhecimento e da aprendizagem. Esse é o que mensura o impacto, mas mais do que isso, ele mostra o impacto está relativo. Ele está limitado, ele está delimitado a isso por causa daquilo. Então, ele que aponta, vamos ampliar para não ser só tarefeiro, e a GC vai seguir para o nível de governança. Então, eu trago os exemplos do Alter Ego, da inteligência e da Gutai Multilevel Impact, são sistemas que nós estamos trabalhando no KL Multigov, porém, vocês verifiquem os seus sistemas que vocês já têm, né? E outros que podem existir, mas esse é o objetivo de cada um deles. Instrumentalização da liderança para o conhecimento tácito, sistematização da engenharia do conhecimento para vetores estratégicos e o monitoramento avaliativo para proporcionar o impacto sistêmico e multinível. Acho que ficou claro. Então, trazendo tudo isso, pronto, já estou instrumentalizada, já estou com a metodologia, já tenho o framework, já tenho as ferramentas, como é que eu vou trabalhar essa minha liderança? Porque nós sabemos que, pelo menos no Brasil, nós precisamos de um sponsor. Toda mudança, transformação e inovação começa na liderança. Como sponsor, a coragem de fazer, né? O financiamento para que essa mudança aconteça e, principalmente, o conhecimento tácito da liderança, como nós já falamos, é o nosso calcanhar de Aquiles, desde que a GC foi implantada no Brasil. Não temos dúvida disso, né, gente? Então, eu trago aqui para vocês, vou deixar para vocês experienciarem a gestão do conhecimento tácito a partir do Alter Ego IA que nós criamos. Imagina mesmo se cada líder da sua organização, se você, enquanto líder, tivesse um alter ego que registra seu conhecimento tácito e apoia nas decisões difíceis. Isso é agora, isso já está acontecendo, é em cada decisão, o alter ego, o que ele faz? Ele cria o seu líder, a sua liderança digital. Ele, a partir de um Canva criado por nós, ele faz uma série de perguntas e ele vai criando o seu alter ego. E todo momento de você tomar a sua decisão, você pode conversar com ele e ele vai ser aquele... Você lembra da... A gente cresce sabendo, né? Vai dormir que de manhã você vai ter a solução. Por quê? Porque sua cabeça vai olhar o problema de longe. Não, respira, vai lavar as mãos, vai tomar um café, quando você voltar o problema está em outra dimensão. Por quê? Porque você começa a ver o problema de novo, de longe. Só que com a quantidade de decisões que nós temos que tomar por dia, nós não temos tempo para isso. E o alter ego foi criado para ser esse outro você. Então, ele é uma IA personalizada, não é uma IA genérica, mas construída para refletir exatamente seu estilo de liderança. O DNA de liderança, cada líder tem um alter ego único, criado a partir do seu próprio perfil. E
É evolução contínua, ela aumenta com a assertividade, você dizendo: "Ok, vamos seguir por aí, concordo, vamos seguir". Ela pode ser utilizada, o que eu vou sugerir para vocês começarem, né, o individual, num totalmente que não tem memória, ele não segura nenhum conhecimento de vocês, ele não guarda, então é você com o seu alter ego dentro de um mesmo chat, mantendo ali aquele chat e o que ela cria para você. Se for começar outro chat, leva o prompt que ela te deu para um outro chat. Agora, para as organizações, a organização pode sim e deve, inclusive, incluir o alter ego IA, de maneira que tenha o alter ego totalmente livre, independente, autônomo para a liderança, e tenha o link que o líder aciona para vincular e gerar esse conhecimento tácito depois dele explicitado e o líder validado, porque muitas vezes a gente fala bobagem na hora que a gente está conversando, até criar o nosso conhecimento. Então, depois que ele validou, é isso mesmo, o líder dá o ok, e esse conhecimento tácito vai para o nosso banco de conhecimento. Então, qual é a metodologia Alter Ego IA? Trazer a liderança e os talentos para a GC. Primeira fase, tem essa facilitação estratégica, onde ele ajuda você criar o seu canvas. Segunda fase, um prompt mestre. Ele cria esse prompt mestre do seu próprio avatar, do seu ego, do seu duo, né? E, por fim, ele atua como te apoia no processo de aprendizagem e na tomada de decisão. Na verdade, eu já incluí mais duas fases. Então, essa terceira fase, ela é como se fosse subdividida. Aqui, ele tem o apoio, já incluí nessa terceira fase, pode se iniciar diretamente se vocês pedirem para ele me ajude a, a, a aplicar a liderança transformacional. Então, esse é uma, ele vai direto e depois você pode voltar para a primeira fase. E a segunda é implantar a governança do conhecimento na minha organização. Então, tanto a governança do conhecimento como a liderança transformacional, que eu estou sendo mais demandada para apoiar as empresas e as lideranças, eu coloquei diretamente aqui para vocês. Lembrando que nada se faz sozinho, certo, gente? Delegar para IA e ela produz alguma coisa e você copia e cola e entrega, você vai pagar um mico tremendo, porque vai ter erros horrorosos. E eu faço sempre uma comparação. Quando você pega uma figura lá da origem da IA em 2022, as figuras que ela gerava, em 2023 principalmente, e eu apresentava muito isso nas minhas palestras, então você falava assim, dava um prompt, né, todo detalhado de um cientista numa mesa com vários computadores de IA, ele digitando e um robô ao lado dele, tal, 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 tudo lindo, muito bem descrito que eu queria. Vinha tudo perfeito, menos faltava um pescoço, uma mão com 6 dedos, não é? Um cabelo metade vermelho, metade não sei o quê. Então, na figura, é muito fácil identificar o erro. No texto, não. Então, cuidado a qualquer um de vocês que estejam delegando a IA a completude do seu resultado. Na verdade, nós precisamos de coprodução transhumana, com H no meio. Ainda, pode ser que daqui a um dia tudo mude, mas ainda, até hoje, que hoje é dia 20 de outubro de 2025, deixando bem claro aqui, até hoje, até esse momento, a transhumanismo, transhumano é com H no meio. A governança do conhecimento indica a coprodução transhumana com esse H no meio. Isso desenvolvemos esse termo, existe o transhumanismo já trabalhado como o apoio humano-máquina dentro da área de tecnologia, ok? Mas sem o H, transhumanismo, transhumano, e nós trazemos com esse H no meio. Nós lançamos o livro Coprodução Transhumana em Pesquisa, Freire, né, eu e o Demis Marques, agora em 2025, pela editora Arquétipo, e temos também a coprodução transhumana, que eu acho que eu mostro depois para vocês, com duas diretoras de gestão de pessoas, de área de tecnologia, Espíndola, né? Ariane Espíndola,
e Rigo, Franciele Rigo. Também utilizamos, porque o nome, esse termo foi lançado no livro com Demis, e depois nós aplicamos na área de desenvolvimento de pessoas, e dando exemplos, um manual para chegar lá. Convido vocês também, esse é o livro, achei que só estaria lá no final, esse é o nosso livro de coprodução transhumana para o desenvolvimento de pessoas e IA, e convido vocês, para quem quiser, entrar na nossa comunidade, que é aplicação da inteligência artificial com pessoas, com base na coprodução transhumana. Lá tem vários diretores, tanto de tecnologia quanto de gestão de pessoas e gerenciamento de equipes de alta performance. Eu ia chamar aqui para se apresentar, posso até tentar, vamos ver se eu consigo, mas como mudou o link do nosso encontro, mas eu vou tentar aqui. Se vocês me dão um minutinho para rapidamente ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a outra janela. Eu acho que só se eu tirar daqui a janela. Já está aqui, ó. Não, mas não vai dar. Eu nem vou tentar, gente. Sabe por quê? Não. Eu nem vou tentar porque ele não vai falar. Eu estou em vários computadores, então é melhor eu não tentar agora para a gente não se atrasar, né? É bom que fica assim a deixa para uma próxima palestra, Patrícia. Isso. Mas, de qualquer maneira, vocês, só explicando, eu vou dar o link para vocês acessarem ele, tá? Aqui eu chamo a Alter Ego IA, que a minha, né? Que é por isso que eu chamo ela no feminino, ela tem voz feminino, e vocês criam como ela quiser para vocês, e ela se apresentaria, né? Eu deixo a dica para vocês usarem, que é o seguinte: quando vocês forem usar como teste, na primeira e na segunda fase, é melhor para quem paga o GPT, nesse momento que ela está em teste, tá? Então, quem já paga o Plus e o Pro, aí vocês conseguem só fazer para fazer o teste, vai direto, você pode seguir, começa na fase 1, na fase 2. Quem não paga, é gratuito, é melhor já pedir, fazer testes com ela direto na fase 3, pedindo diretamente, me ajude a levar para governança do conhecimento. Por quê? Porque quando é gratuito, não é que você não possa criar seu alter ego, não, você vai poder criar, mas leva mais tempo, tá? Que a primeira fase, que são várias perguntas e você vai respondendo, no gratuito tem um número, né, de caracteres, vamos dizer assim, que é usado, e aí pode levar mais dias, você vai ter que esperar 24 horas para continuar. Então, na parte assim de você testar, pode ser que você não goste. Então, aqui fica a dica: quem vai testar o alter ego, se for pago, pode fazer desde o início. Se for apenas o seu GPT gratuito, comece logo com uma pergunta bem objetiva para ele, que aí ele te ajuda. Fica aqui para vocês um prompt, né? Fica aqui o QR Code para vocês entrarem no Alter Ego IA, de liderança de GC. E aqui um prompt para vocês copiarem, colarem e entregarem para ele. É lógico que, se você não botar seu nome, sua área e qual é o seu desafio, lembre-se que ele aqui não tem a memória, eu não vou ter acesso, ninguém vai ter acesso do que você vai escrever para ele. Mas, se vocês não colocarem o nome, área e desafio, ele vai ser genérico, vai dar exemplos gerais que servem para qualquer um, ok? Se vocês querem uma coisa específica, responda especificamente. O nosso agente está em evolução. É realmente um alter ego digital seu, da sua liderança, do seu trabalho, do seu projeto. Ele rompe com essa sua solidão, com essa sobrecarga de mais de 1000 tomadas de decisão por mês. Ele é pessoal, mas ele pode e deve ser alinhado depois, aí depende da sua instituição, institucionalizando ele para você ter
né? Isso daqui está validado, leva para a sua organização. Ele é tático e ele trabalha com o seu tácito. Olha que coisa forte, ok? Então, ele vai trabalhar com uma gestão do conhecimento tácito de maneira tática, de maneira alinhando a estratégia à operação. E fortalecerá a sua presença nas equipes. Inclusive, nós estamos evoluindo ele de maneira que você tem um código que você passe para membros da sua equipe, que eles podem falar com você virtualmente, né, com o seu alter ego IA, para que não fique dependendo da sua agenda. Mas cuidado, lembre-se da coprodução transhumana, revise antes de qualquer ação externa. Ele aprende e evolui com você, então dê feedback a ele, dê mesmo, não gostei disso, eu curti, está certo, e vai montando. E seja você o guardião desses valores, da coerência cultural, de trabalhar em coprodução transhumana com a IA, ok? Ame a IA, traga a IA, trabalhe com a IA, mas lembre-se que o H no meio é indispensável para que a própria IA não morra, porque vamos lembrar que ela é um sistema, e sistema fechado, que se retroalimenta sozinho, sem conhecimento externo, novo chegando, ela vai se matar, ela vai morrer. Então, vamos ser inteligentes, que nós precisamos dessa coprodução. Esse é o nosso laboratório Engin. Nós temos o compromisso de aprender e transformar a partir da aprendizagem. Eu tenho muita honra de ser a líder desse laboratório. Temos parcerias com instituições, né? A McGill, por exemplo, Kim Stalker está conosco, Sullivan da North Texas, são dois monumentos da área de gestão do conhecimento no mundo. Temos Alessandro Margherita, que nos trouxe, além dos analytics de gestão de pessoas, ele nos trouxe a Stakeholders University, que é a base para o crescimento para a Universidade Corporativa em Rede. Jeff Allen, que traz sabedoria, que mergulha na sabedoria, e Teresa Raquel Merlo, que nos traz a tecnologia IA para a gestão de pessoas no mundo. Esses são os nossos estrangeiros fortes. Ainda temos também Yu Qingyao, da China, que trabalha conosco, e vários pesquisadores representados aqui pelo José Rotti, que nos traz não acadêmicos, que estão nas organizações e que colaboram com nossas pesquisas. Todos os outros aqui, André Trevaler, Denilson, Gertrudes, João Arthur, Maurício, Solange Maria, Kelly, Humberto, nossa, tantos outros, são professores, doutores das universidades federais e pesquisadores que estão conosco nesse ambiente, fora mestrandos, pós-docs, doutorandos e graduandos. Eu agradeço demais o trabalho de estar aqui com vocês, de mais uma vez estar podendo contribuir. Espero ter trazido temas que vocês se aprofundem a cada um deles. Eu não fechei nenhum deles, eu só apontei o que hoje é lacuna em gestão do conhecimento e apontei o caminho para nós chegarmos à governança do conhecimento no Brasil e nos tornarmos, mais uma vez, referência no mundo. Muito obrigada, me encontrei na comunidade e a gente, e esse é o meu WhatsApp, podem entrar em contato, fiquem à vontade. Passo a falar. Patrícia, encantada pela sua palestra, queria agradecer imensamente em nome da SBGC. Sem palavras, foi maravilhosa a palestra. Muito obrigada mesmo por compartilhar tanta sabedoria, tanto conhecimento inspirador. Essa é a palavra. Muito Eu obrigada. agradeço. Eu que agradeço a vocês. Fiquem todos bem, sigam bem e estou à vontade, estou ali à disposição de vocês para qualquer possibilidade de ajuda, de apoio e, de novo, sempre, sempre em coprodução aí, Laboratório Engin, do EGC, da UFSC, com a SBGC. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.